Hoje nós vamos ter mais uma oportunidade, de reflexão, e o tema que nos chama para reflexão hoje é: quem me segue não anda nas trevas. Isso quer dizer que tudo o que está junto de Deus é luz, e tudo que não está junto de Deus é treva. Então, a condição de que vive o homem, quando não conhece a Deus, é treva. E o que nós percebemos, de forma permanente, é que a gente valoriza, a gente dá ênfase muito mais àquilo que nos afasta da luz. Por exemplo, os pares, os termos que formam pares: guerra, paz; treva, luz; vício, virtude; mal, bem, entre outros. Nós percebemos que os termos que colocamos em primeiro lugar e que damos mais ênfase, que ganham lugar de maior destaque e importância, são aquelas que nos afastam da luz. Por exemplo, guerra. Nós sempre falamos: estamos em guerra, vamos fazer uma guerra, tudo vira uma guerra. Então a gente sempre faz essa referência com muita ênfase. Ao passo que paz a gente coloca de uma forma muito sem muita importância, sem muita ênfase, apesar de dizer: precisamos de paz, precisamos de paz. Mas no fundo nós fazemos muito mais situações que nos colocam em estado de guerra do que em estado de paz. Treva e luz. Então a gente sempre está se referindo a situações negativas, de derrota, de tragédias, de coisas ruins, ao passo que a luz a gente termina colocando em segundo plano. Então é uma característica humana de colocar em primeiro plano, em evidência, em destaque, aquilo que não é positivo, aquilo que não é próximo da luz, que não nos aproxima da luz. O vício e a virtude. Então, os vícios são projetados, são destacados sempre. E normalmente as virtudes, nossas inclusive, a gente tende a não destacar. É uma coisa assim quase que... como que eu poderia dizer? É uma espécie de masoquismo, quando a gente se autodeprecia, é muito comum. E muitas vezes a gente observa o seguinte: aconteceu uma situação, a gente pensa logo no que é ruim, aconteceu uma tragédia, a gente não consegue vibrar em coisas positivas, temos essa dificuldade. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, todas as vezes que a gente sabe que alguém está doente, a gente já imagina, a gente já pergunta: é Covid? Morreu a pessoa, é Covid? Ou seja, a gente está dando uma ênfase muito grande a algo que é visto como uma doença perigosa, uma doença que tem ceifado muitas vidas, mas a gente dá essa ênfase como se não existissem outras doenças ou como se fosse uma sentença de morte. Como isso já aconteceu com outras doenças, inclusive com a AIDS. Durante muito tempo se teve a AIDS como uma sentença de morte. Então, quando alguém era diagnosticado positivamente para AIDS, então as pessoas, além de todo o preconceito que cercava a pessoa infectada, ainda se enfrentava o problema de não ter a cura e ser já uma sentença de morte. Então as pessoas já estavam condenadas à morte pelo simples fato de serem diagnosticadas. Hoje a situação, apesar de não ter vacina que possa prevenir, apesar de não ter ainda um remédio de cura, mas o coquetel que existe, que garante uma sobrevida, garante também uma qualidade de vida para essas pessoas, que só precisam se cuidar. Mas a gente tem essa tendência de focar-se muito mais naquilo que é negativo. Então, a gente se distancia da luz porque a gente
gosta de coisas que não são muito saudáveis, que não são muito saudáveis para o espírito e para a mente. Então a gente se identifica muito mais fácil com esse tipo de pensamento, com esse tipo de situação. Por exemplo, na televisão, quais são os programas que se destacam, que garantem audiência e que muita gente faz fortuna na condução desses programas? São aqueles que trazem tragédias, morte, violência. Então, esses programas garantem grande audiência e tem uma disputa entre os canais, né, rádio, televisão, mas principalmente a televisão, que as pessoas, além de ouvirem, elas gostam de visualizarem, né, essas tragédias, e se prende muito, e isso prende atenção, e tem uma série de emissoras que tem esses programas, às vezes, mais de um horário por dia, porque o ser humano se sente... tem uma compulsão por consumir esse tipo de notícia. O jornal impresso, qual é a página que tem maior número de leitores? A página policial, a página que fala da violência, da tragédia. Quando acontece algum acidente, as pessoas param para ver, querendo ver sangue, querendo ver tragédia. Então, esse é um pensamento, um comportamento que costuma mover o ser humano, na sua grande maioria. E as pessoas não se dão conta de que esse comportamento distancia elas do ensinamento de Cristo, do convite de Cristo para segui-lo. E se abre mão, muitas vezes, nos casos de violência, né, de acidentes, de tragédias, as pessoas ignoram a necessidade da solidariedade, do apoio, né, naquele momento, para tentar ajudar. Não, e hoje, com a questão de todo mundo ser cinegrafista, todo mundo tem um celular na mão, o pessoal quer fazer a imagem da tragédia para poder jogar nas redes sociais e isso viralizar, e de repente você começa a receber aquilo, imagem de suicídios, imagem de tragédias, são coisas terríveis que estão circulando e as pessoas estão consumindo algo que só lhe faz adoecer mental e fisicamente. Muita gente está adoecendo por consumir tanta coisa ruim e mesmo assim as pessoas não conseguem se libertar. Então, entre o programa que lhe traz tragédia e o outro que lhe traz bem-estar, que lhe faz refletir, que lhe faz meditar, fazer um mergulho interior para poder acalmar a sua alma, as pessoas continuam escolhendo aquilo que lhe deixa em estado de medo, de pavor, de tensão. É impressionante, mas é assim que funciona. A nossa sociedade consegue conviver harmonicamente com a tragédia e tudo isso lhe distanciando de uma qualidade de vida moral e espiritual que lhe aproxime de Cristo, que lhe aproxime de Deus. Porque Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas para que a gente faça esse caminho e siga Jesus, precisamos rever os nossos conceitos de vida, o nosso comportamento e as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Então, com pensamentos sombrios, ele impede que a gente capte a totalidade e a qualidade do conhecimento. Muitas vezes esse pensamento sombrio faz com que a gente crie uma ideia fixa nas coisas negativas e não consiga se libertar. Aí, atrelado a esse estado de espírito que a gente se permite, o ser humano vai facilmente sendo atingido pela obsessão. E essa obsessão, ela pode ser obsessão simples, mas depois ela pode avançar para a fascinação e depois para a possessão. E muitas vezes nós que somos espíritas entendemos essa questão da obsessão e sabemos que o tratamento vai
muito além do tratamento médico, do tratamento clínico, que ele precisa de um tratamento como um todo, né? Inclusive fazer o tratamento de desobsessão numa casa que tem referência. Então, quando a gente entra, cria essa ideia fixa com pensamentos negativos, aqui a gente abre um campo especial para os espíritos menos evoluídos, que nessa situação, nos encontrando, a gente permitindo esse campo fértil, eles vão conseguir penetrar no nosso campo mental e nos influenciar de forma permanente, porque a gente conhece, sabemos muito bem que a maioria dos internamentos ditos psiquiátricos tem muito mais a ver com a questão da obsessão, da fascinação ou da subjugação. Então, para caminhar com Jesus, que Jesus é a luz, ele é a luz do mundo. Foi ele que disse, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a luz é a substância divina gerada por fontes superiores da esfera espiritual. Se a gente for pensar na luz como um símbolo, ela já teve várias ocorrências ao longo do tempo. Na antiguidade, Platão já dizia no mito da caverna, que ele compara com a luz como o brilho do sol, como uma iluminação. Deus, o livro da Gênesis traz do Velho Testamento, dizendo que Deus separa a luz das trevas. Aí, no Novo Testamento, já com a vinda de Jesus, é colocado que Jesus é a luz do mundo. E Santo Agostinho, na Idade Média, ele já comparava o conhecimento à luz e dedica a Deus a fonte que tudo ilumina. Então, sempre que a gente procura essa simbologia da luz, a gente vai encontrar com algo que deixa claro as coisas, que nos traz conhecimento, que nos traz tranquilidade, que nos traz verdade e que nos traz essa paz interior, porque está nos aproximando de Deus. Então, por que a gente tem tanta dificuldade com a concepção de luz? Porque falar de treva é muito mais fácil. Falar do que dá errado, falar de derrotas, de tragédias, de doenças, de desconforto, de mal-estar, é muito mais fácil. Mas quando a gente vai falar de luz, que envolve transformar-se, reformar-se, dedicar-se, doar-se, é muito mais difícil. E ninguém consegue alcançar o caminho da luz se não for baseado em transformação, em reforma íntima. No Espiritismo a gente aborda muito a questão da reforma íntima, mas nem sempre essa palavra tão bonita a gente consegue colocar em prática. Por isso, a gente precisa fazer essa reflexão. Por que falar daquilo que não nos projeta para frente, não nos faz elevar espiritual e moralmente? É tão fácil, encontra tanto espaço no nosso tempo para a gente estar discutindo, para a gente estar apresentando e a gente consumindo. Por quê? Essa deficiência nesse traço na humanidade, que é tão forte, de atrelar-se, de perder tempo, de se dedicar a tudo aquilo que verdadeiramente não contribui para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Para que possamos penetrar em outras esferas de pensamento, precisamos muitas vezes
e, não, e bota muitas vezes nisso. Quando a gente pensa em mudar o padrão vibratório, o padrão de comportamento e de pensamento, a gente precisa do beneplácito dos espíritos de luz que nos inspiram ideias renovadoras. Isso, quando a gente tenta fazer, os espíritos benfeitores, os espíritos de luz, eles estão permanentemente à nossa disposição para nos ajudar, para nos inspirar ideias, situações, de tentar nos mostrar outras possibilidades de caminho, mas a gente reluta muito em aceitar isso. Então a gente ora, pede a orientação, o amparo, mas na hora que esse amparo vai chegar, a gente estabelece uma barreira, a gente dificulta que essa orientação, que esse socorro, que essa inspiração chegue até nós. A gente tem muita dificuldade de romper com esse comportamento doentio, de se apegar só àquilo que é ruim, eu não consigo, não é para mim, eu não tenho jeito. Então é muito mais fácil a gente se colocar nessa posição de vítima, de coitado, de incapaz, de infeliz, eternamente infeliz, incompreendido, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. É mais ou menos por aí que a maioria da humanidade prefere se manter. É como aquela lenda do homem que vivia numa caverna escura e vivia bradando porque sofria, tinha sido abandonado por Deus, tinha sido esquecido por Deus. E aí a misericórdia divina manda a caridade, né, para poder ampará-lo. Naquele primeiro momento ele fica ali, aceita, e depois daqui a pouco começa a reclamar novamente. E aí chega o momento do amor, o amor chega, tenta acolher, ele aceita num primeiro momento, daqui a pouco já não aceita mais, até que chega a verdade. Então a verdade chega como uma grande luz que faz com que ele enxergue a realidade em que ele vive, porque foi uma realidade que ele mesmo criou. Então quando ele se depara com a verdade, ele não aguentou aquilo e recuou, foi procurar outra caverna para se esconder. Então, muitos de nós também têm esse comportamento. Às vezes a gente recebe o acolhimento, a gente aceita naquele primeiro momento, mas se sente como se não fosse merecedor e eu não consigo me ver livre da reclamação, da lamúria, de estar o tempo inteiro de coitado, de vítima. Então, eu tenho dificuldade de romper com isso, então eu fujo daquilo que está sendo apresentado para mim, para poder me resgatar dessa vibração baixa, desse pensamento persistente que só me traz mal-estar e desconforto, e vou buscar em outro lugar, vou me esconder em outro lugar, eu vou viver me escondendo. Então, infelizmente, a maioria de nós tem essa tendência, né? E essa ligação forte com tudo aquilo que nos puxa para baixo, com tudo aquilo que nos leva para as trevas. Então a gente tem feito escolhas permanentes que nos deixam nas trevas ou que nos conduz às trevas, quando o ideal seria, já que a gente pretende crescer, evoluir moral e espiritualmente, seria permanentemente estarmos buscando caminhos, vibrações, pensamentos e atitudes que nos conduzam à luz. Então, se eu me digo cristã, se eu me digo cristão, que eu sigo os passos de Cristo, que eu leio o Evangelho, mas eu tenho atitudes contrárias a tudo aquilo que eu digo, então eu vou continuar em trevas. Então a gente precisa ter coragem, é preciso muita coragem, muita determinação para romper com as trevas que nos aprisionam
por escolhas nossas, não é escolha de ninguém, porque normalmente a gente gosta é quando a responsabilidade é do outro. Assumir a nossa própria responsabilidade não é uma coisa que a gente gosta muito, né? Então essa questão de buscar a luz ou permanecer em trevas é relatado muito bem no livro Memórias de um Suicida, que o espírito fica recluso por vários anos no mundo espiritual e, de repente, muitos conseguem ser despertados pelas preces dos familiares e amigos encarnados. Só depois que eles conseguem adquirir uma visão mais aguçada, mas é preciso que o espírito, encarnado ou desencarnado, queira aceitar essas sugestões, esse acolhimento, essa orientação que conduz para a luz. E para a gente retomar o caminho da luz, hoje nós continuamos em trevas. Então, não é muito fácil quando a gente está tão aprisionado, tão acostumado, tão numa zona de conforto, né, nessa questão da vibração baixa, né, do medo de mudar, que a gente já se acostumou com essa situação para fazer essa retomada para o caminho da luz. A gente tem essa dificuldade porque a gente não percebe que a vida nos oferece muitas oportunidades para a gente sair desse estado e buscar um valor maior a nível moral e intelectual e espiritual. E isso nem sempre a gente não faz, porque a gente sabe que nem sempre isso acontece de uma forma suave. Essa mudança de comportamento, de pensamento, para sair das trevas e buscar a luz, não acontece de uma maneira suave. Normalmente é na base do tranco. Então a gente pode observar, né, nos relatos de pessoas que viveram a EQM. Então, todas essas pessoas que viveram a experiência EQM relatam que quando elas retornam com outra visão de mundo, com um desapego maior no sentido material, afetivo, ela se propõe ser mais generosa. Então, nós precisamos estudar um pouco mais sobre EQM, esses relatos, para ver se com isso a gente consegue internalizar essa experiência, esse conhecimento, para não precisarmos passar por tantos solavancos. Mas tem pessoas que são duras na queda, né? Que ainda passa por várias situações para lhe chamar para o caminho da luz e mesmo assim insiste em continuar no caminho das trevas. Nós temos hoje essa pandemia, que além de outras tragédias na humanidade que vem acontecendo, que são solavancos na humanidade, então essa pandemia, como ela é mundial, então é uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre esse estágio de vivência nas trevas. Mas, apesar da situação de pandemia, apesar de toda a insegurança, ninguém sabe como é que trata, como é que previne, tudo está na base do achismo, são várias experiências, várias tentativas de tentar encontrar a solução para esse problema ou amenizar o máximo possível desse problema. Mas o que a gente tem descoberto com essa questão da pandemia? O distanciamento físico não fez com que muitas pessoas mudassem o seu comportamento. Por outro lado, as famílias começaram a se desintegrarem quando tiveram que ficar juntas no confinamento,
Ou seja, essas pessoas, elas existiam as famílias, mas elas não conviviam. Então, para elas, conviver em família de verdade foi um sacrifício muito grande, desencadeou violência, uma série de problemas, e isso dá uma certa tristeza, porque são as oportunidades que a vida nos dá e que a gente desperdiça, ao invés de aproveitar aquela situação, aquela circunstância de vida para tentar se conhecer, conhecer o próximo, se melhorar, ajudar o outro a se melhorar também, a gente resolveu estabelecer guerras. Então, precisamos refletir sobre o que fazemos com as oportunidades que temos para nos melhorarmos, para nos reconciliarmos e seguirmos o caminho da luz. É importantíssimo que a gente faça essa reflexão. Porque quando somos chamados ao caminho da perfeição, a gente vem esse chamamento vem através da dor, de doenças de todo tipo, através do sofrimento, de perdas, né? E agora, mais do que nunca, as perdas são muito grandes e a gente fica buscando explicação para as perdas. Por que tão jovem? Por que aconteceu? Por que cometeu suicídio? Por que isso? Então, a gente vive num mundo de questionamentos, de perguntas e tentando aprender a lidar com dores e com perdas, né? E tudo isso para que a gente possa repensar se estamos seguindo no caminho da luz. Quando a gente se desvia do rumo da perfeição, a gente é jogado tipo um caminho com dois elásticos, aquele exercício que tem, que eu não me lembro agora o nome, que você tem que se equilibrar no elástico. Que aí quando você vai despencar, ele te projeta, né, tipo, te catapulta para que você tente buscar o equilíbrio. Aí você está ali e precisa buscar o equilíbrio porque você está numa corda bamba. E é dessa forma, né, nessa linha fina, nesse elástico fino, nessa corda bamba, que a gente vive para tentar se equilibrar. Mas a gente precisa buscar o nosso eixo, aquele que vai nos garantir o equilíbrio. Então, para seguir a Jesus, para seguir o caminho do bem, para sair das trevas, a gente precisa descobrir o ponto de equilíbrio. Isso não significa que a gente não vai vacilar, não vai errar, não. A gente vai continuar errando porque somos humanos, mas sempre buscando fazer o melhor de nós para podermos alcançar um caminho de luz. E Jesus, ele vai nos conduzir ao caminho da perfeição à medida que a gente conseguir, que a gente tiver intenção, tiver com determinação e começar a desenvolver essa caminhada rumo ao crescimento espiritual. Por que que nós precisamos fazer isso? Porque nós nos dizemos cristãos e o Espiritismo é apresentado como o cristianismo redivivo. Então, a doutrina do Cristo é um maná escondido, é um alimento que nós precisamos ter fome para ir buscar e nos saciarmos desse maná, que é a doutrina do Cristo. O grande problema é que são poucas as pessoas que se dispõem de verdade a caminhar conforme os ensinamentos do Cristo. Nós temos muita facilidade para comunicar, para falar dos ensinamentos de Cristo para os outros, mas na hora de colocar em prática, vem a grande dificuldade. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está conseguindo passar o ensinamento do Cristo, a gente está repetindo o que está ali nos livros, o que a gente ouviu, mas na prática a gente não tem conseguido corrigir.
Então, todas as vezes que a gente passar o ensinamento do Cristo, que a gente repassar para os outros, vamos parar para pensar, e eu estou colocando em prática isso que eu estou orientando, isso que eu estou transmitindo, ou é só da boca para fora? Da boca para dentro, como é que está funcionando esse meu conhecimento da doutrina do Cristo? Então, é a história do orador que expunha a sua matéria ao ouvinte que ficava sentado na última fileira do auditório. Aí, beleza. Só que desencarnaram o orador e esse ouvinte. E aí, desencarnados, eles se encontram no mundo espiritual. E, para surpresa do orador, ele foi recebido pelo ouvinte. E aí ele pergunta: você não era aquela pessoa que ficava no fundo do salão me ouvindo? Aí o ouvinte disse: sim. E como você veio me receber? Aí o ouvinte disse: é que eu punha em prática o que você falava. Então, nós precisamos refletir. Será que a gente está sendo esse orador? Ou a gente já está sendo esse ouvinte? Vai fazer toda a diferença na hora que a gente conseguir responder. Porque a gente conseguindo responder, a gente vai entender que já avançamos e estou fazendo um grande negócio. Ou eu ainda não consigo colocar em prática nada daquilo que eu ensino. Será que já está na hora de começar a colocar em prática tudo aquilo que eu ensino? Todas as minhas pregações, está na hora de eu colocar em prática ou eu já estou colocando? Aí a gente precisa fazer essa pergunta, porque Cristo disse para os seus discípulos: quem me segue, siga-me. Ou seja, você já me segue? Levanta e vem. E numa outra oportunidade ele disse: quem me segue não andará nas trevas. Porque se alguém tem dúvida do que significa andar com Cristo, ele lhe diz: se você me segue, se quem caminha comigo não anda nas trevas. Então, se você quiser me seguir, venha. Agora rompe com tudo aquilo que te aprisiona às trevas. Então, é como ele disse para o jovem mancebo: deixa tudo para trás e me segue. Você está pronto para isso? Porque para seguir a Cristo você vai ter que se despir de vaidades, do orgulho e do seu precioso tempo dedicado a futilidades. Então, não é fácil a gente abrir mão disso, a gente romper com isso para seguir Cristo. É maravilhoso seguir Cristo. Ah, mas eu preciso fazer sacrifícios? Sim, é preciso fazer sacrifícios, e vai ser sacrifício porque a gente está apegado a essas conveniências, a essas convenções materiais, que a vaidade, que o orgulho, que o ego nos aprisiona. E é imprescindível que a gente abra mão, que a gente se desapegue, que a gente deixe para trás todas essas coisas que não nos ajudam a chegar ao caminho da luz para poder seguir a Jesus. Da mesma forma, nós temos que fazer com a doutrina espírita que seja revivido o apostolado de Jesus. E a doutrina nos dá todo esse conhecimento. E uma pergunta que se louva o Espiritismo como doutrina de luz: por que demora nas sombras das aflições? Se a doutrina é consoladora, é uma doutrina de razão, que esclarece as coisas para a gente de uma forma muito tranquila, muito simples, por que a gente prefere se manter
no mundo das aflições. O espírito de Emmanuel, ele comentou uma passagem quando Cristo designou dos seus discípulos, dizendo que eles eram a luz do mundo, né? Que eles eram luz, passando para eles a responsabilidade de transmitir esse conhecimento, que para chegar a Deus, que Jesus é a luz do mundo, basta seguir os ensinamentos de Jesus e principalmente o que Jesus fez, as práticas de Jesus. Porque quem não aceita fazer atender esse chamamento de Jesus é como uma candeia que foi acesa e colocada debaixo do alqueire, que não vai absolutamente iluminar nem socorrer a ninguém. Em meio à responsabilidade de seguir ao mestre, nós nos deparamos com algumas perguntas de ordem pessoal. Então, aí, quando o nosso egoísmo, na hora de seguir o mestre, a gente tem o nosso lado egoísmo que fala mais alto. Por que eu vou fazer esse tipo de esforço se eu não vou ter nenhuma recompensa financeira, material nenhuma? Por que doar a minha saúde em prol do Evangelho? Gastar meu tempo para estar falando do Evangelho, para estar levando a informação do Evangelho? Por que perder horas de sono ajudando o necessitado? Se eu puder repousar mais tempo, ficar descansando, por que eu vou investir parte do meu tempo para socorrer o outro? Então, se a gente tem essas dificuldades, se a gente faz esses questionamentos quando somos chamados a ajudar, então, definitivamente, o nosso caminho trilhado não é o caminho da luz. A gente não está seguindo o chamamento de Jesus. Só que mesmo no meio desses conflitos, os amigos do além sempre vêm nos ajudar, sempre estão ali por perto, para esquecermos um pouco de nós, deixarmos de sermos tão egoístas e fazer doar um pouco do nosso tempo, doar um pouco da nossa atenção, oferecer um pouco do que a gente tem como espírito para acalmar o próximo, que muitas vezes não é só do pão físico que o outro está necessitado. Na maioria das vezes, a gente não se dá conta de que o outro está carente do pão do afeto, do carinho, da palavra amiga, de um sorriso, que a gente tem a oportunidade de não deixar o outro que se sente invisível na invisibilidade. Então, nós podemos fazer isso. Essas oportunidades de sermos melhores, de fazermos algo que nos aproxima da luz, surgem todos os dias de diversas maneiras. Jesus sempre disse que ele se manifesta para os homens através dos próprios homens, dos próprios seres humanos. Então, são as situações que chegam até nós de outras pessoas que nós precisamos entender que é Jesus chegando próximo e dizendo: eu quero retirar você das trevas. Aceita caminhar comigo? Então venha, porque se você anda comigo, você não estará nas trevas, você estará na luz. Então, esse chamamento é permanente. Só que nós precisamos estar atentos, porque os espíritos superiores, os espíritos amigos, os benfeitores da espiritualidade, eles estão sempre próximos, esperando a oportunidade de nos resgatarmos, como acontece com na Memórias do Suicida,
Então, a gente precisa aceitar esse chamamento, a gente precisa perceber e reconhecer que aquilo é bom para nós, que aquele chamamento, se for atendido, vai nos resgatar desse mal e vai nos proporcionar uma vida com maior qualidade moral e espiritual. E tudo leva a crer que nós buscamos, nós queremos, mas nós não buscamos. Essa é a diferença. Nós queremos, mas não buscamos. Então, Jesus diz que quem me segue não andará nas trevas. Então, são essas palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que meditemos sobre a vida, os seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livre de toda a cegueira de coração. Então, mais uma vez, Jesus diz que quem me segue não andará nas trevas. Essas palavras de Jesus, somos advertidos com ela para que meditemos sobre nossa vida, nossos costumes e se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração e de alma. E é com esse chamamento, com esse lembrete, com esse chamado para reflexão, que vamos encerrando o nosso trabalho de hoje, pedindo aos amigos espirituais que não desistam de nós, que apesar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos sombrios que ainda nos mantêm em trevas, que continuem nos tocando, nos inspirando, insistindo para que despertemos desse torpor que as trevas nos aprisiona e que possamos assim perceber a beleza de seguir o caminho da luz. Que o Mestre Jesus, que coordena todo esse trabalho do bem a caminho de Deus, continue nos estendendo as mãos para que consigamos despertar e tomemos a decisão de sair desse estado de miséria moral e espiritual, que tomemos a decisão de sermos generosos, solidários conosco e com o próximo, que possamos entender a importância do nosso trabalho em favor do outro, que possamos descobrir que abrir mão de uma parte do nosso tempo, uma parte daquilo que sabemos para compartilhar com o próximo, vale muito a pena. Nós ganhamos muito mais do que aquele que aparentemente recebeu. Que a gente nos coloque em reflexão para avaliarmos se na história do orador e do ouvinte, em que situação nos encontramos. Já somos o orador, continuamos apenas o orador que transmite palavras bonitas, ensinamentos bonitos, sabe de cor e salteado o Evangelho e outras obras, ou se somos aquele que ouviu, entendeu e colocou em prática. É possível ser o orador e o praticante daquilo que ensina. É possível ser o ouvinte e multiplicar o conhecimento recebido. Usemos os nossos talentos para transformar a nossa vida e a vida ao nosso redor.
Sejamos luz. Façamos a diferença por onde passarmos. Que a nossa presença seja de grande importância na vida daqueles que estão desesperados, que perderam a vontade de viver, que estão num leito de hospital e já perderam as esperanças. Que nós tenhamos a capacidade de transmitir ânimo e reânimo para as pessoas. Que não sejamos instrumento de desarmonia na vida de ninguém. Que tenhamos compaixão, respeito e misericórdia por todos aqueles que julgamos impuros ou que não concordamos com o estilo de vida que levam, com as escolhas feitas. Aprendamos a ser generosos, misericordiosos, solidários. Que o instrumento da prece de coração seja a nossa arma para o bem da humanidade. Que possamos contribuir com amor, com a vibração do bem, atrelados à luz do Cristo, para a cura do planeta, que está muito doente. E grande parte da doença do planeta, do cosmos, é responsabilidade nossa, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos sombrios, do nosso apego a tudo o que é negativo. Que possamos aproveitar a oportunidade de ouvir, de aceitar a inspiração dos espíritos superiores, dos espíritos amigos, dos espíritos de luz que se esforçam diuturnamente para alcançar o nosso coração, o nosso pensamento e fazer de nós um instrumento de paz a serviço de Jesus. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja e inspire hoje e sempre. Que assim seja.